Olá pessoal, meu nome é Gustavo Nogueira, eu sou engenheiro agrônomo, sou professor aqui na Agropós e consultor na área de cafeicultura. E hoje nós vamos falar sobre correção de pH do solo. Bom, nós sabemos que os solos tropicais são solos, de maneira geral, solos muito ácidos. E o pH, ele tem uma influência muito grande na disponibilidade dos nutrientes. Então, antes da gente começar um programa de adubação, de fertilização dos nossos solos, a gente precisa primeiro conhecer o pH e corrigir esse pH para que a gente tenha os nutrientes na faixa de disponibilidade adequados às culturas. Primeiramente, né, nós temos solos originários de rochas mais pobres, de rochas com baixos teores, né, de cálcio, de magnésio, de potássio, rochas pobres em bases. Então essas rochas formam solos mais ácidos. Além disso, nós temos também o intemperismo, né, que durante anos e anos de lixiviação, de remoção de nutrientes, a gente tem também uma acidificação natural, vamos dizer assim, desses solos. E nós temos também a acidez causada pela adubação, né? Principalmente pela adubação nitrogenada. O ideal é que a gente faça um processo de amostragem bem feito, né? Para que aquela nossa amostra corresponda realmente ao valor de pH daquele solo, né? Que está sendo amostrado ou estudado. E com base nos resultados, então, dessa análise de solo, nós vamos escolher um método que vai corrigir esse pH, lógico que dependendo da cultura que nós vamos trabalhar, dependendo do poder tampão desse solo, né, nós vamos escolher um corretivo e depois nós vamos calcular a dose desse corretivo para que a gente corrija esse pH sem aumentar demais o pH ou sem utilizar, né, uma subdose. Isso depende da superfície coberta, da profundidade de incorporação e também do PRNT do material escolhido. Basicamente, os solos são corrigidos com calcários, né? É uma rocha, um carbonato moído, que além de corrigir o pH, fornece também cálcio e magnésio. Mas nós temos outros materiais, nós temos calcários calcinados, temos escórias, temos óxidos, né? Nós temos diversos outros materiais também que além de fornecer o cálcio e o magnésio, também corrigem o nosso solo. E nós temos também o gesso, que não corrige o pH, mas funciona como um condicionador de solos, né? Ele fornece cálcio, fornece enxofre, ele tem alguns critérios, né, tanto para ser utilizado quanto no cálculo de dose, mas ele pode ser muito utilizado principalmente, né, nós sabemos que nos últimos anos nós tivemos muitos problemas com falta de chuva, então nós precisamos de um solo bem corrigido também no perfil, né, em profundidade, para que as plantas possam aprofundar as raízes, explorar um maior volume de solo e tolerar melhor esses períodos de seca ou veranico. Geralmente, para fruteiras ou hortaliças, nós trabalhamos com uma saturação de bases mais altas, né, em torno de 70%, 80%. Para a cultura do café, grande parte das culturas de grãos, né, milho, feijão, soja, a gente trabalha com pH em torno de, ou saturação por bases em torno de 60%. E para aquelas culturas mais rústicas, como pastagem, como eucalipto, nós trabalhamos aí com uma saturação de bases em torno de 45% a 50%. E nós sabemos que a saturação de bases ela está diretamente relacionada ao pH do solo. Mas, de maneira geral, o pH em torno de 5,2, 5,3 a 6, 6,5 a gente atende a grande maioria das culturas. E nós temos alguns exemplos, né, em Araponga, são latossolos úmicos, solos mais tamponados, de maior altitude, solos com 4,5%, 5% de matéria orgânica, solos muito ácidos e que o café é uma cultura rústica, o café tolera, né, uma saturação de alumínio um pouco mais alta que a maioria das culturas, ele cresce muito bem, produz bem nesse tipo de solo, só que os solos estavam tão desequilibrados, né, tão ácidos e teores de cálcio e magnésio muito baixos, que o café ele abortava muito, ele até a florada ele se desenvolvia muito bem e logo após a florada ele abortava muito, perdia muita flor, né, e muito chumbinho. E nós fizemos um trabalho de correção desses solos, né, fornecimento de cálcio e magnésio através do calcário e fornecimento também de boro via solo. E com 1 ano e meio,
mais ou menos depois desse trabalho, a produtividade desse produtor, ela cresceu aí de 3 a 4 vezes o que ele vinha conseguindo, né? Uma prática, vamos dizer, simples, muito bem conhecida, muito bem estudada, mas que, infelizmente, os agricultores não têm feito da forma correta. E a gente tem todos esses dados tabulados, tanto o custo, né, quanto a questão de solo, os valores de cálcio, de magnésio, de fósforo, de potássio, de micronutrientes e a produtividade. E o que a gente observou foi que depois que nós equilibramos esse solo, a produtividade cresceu aí de 3 a 4 vezes. Foram valores assim surpreendentes. Esse foi o nosso vídeo de hoje. É uma pequena parte, né, do que a gente discute durante as nossas aulas. Quem gostou, deixa aqui seus comentários e nós teremos o curso de pós-graduação, né, em solos e nutrição de plantas, em fertilidade do solo aqui na Agropós. Nosso contato está aqui no link.